Olá, é uma alegria abrir esse webinário dedicado ao lançamento do Fundo de Pesquisa em Educação Infantil Fortalecendo a Pré-Escola. Meu nome é Filomena Siqueira e Silva Krauer, sou diretora de projetos na Fundação Bracel. E antes de iniciar o nosso encontro, eu vou fazer uma breve autodescrição para fins de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, longos, estou vestindo um casaco preto e estou numa sala de escritório. Esse fundo de pesquisa, ele é uma iniciativa em parceria da FAPESP, Fundação Itaú e Fundação Bracel. Eu gostaria de cumprimentar todos os representantes dos parceiros aqui presentes, as especialistas em educação infantil convidadas para compor esse evento conosco, bem como todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e as que vão também assistir posteriormente essa gravação. Bom, o fundo de pesquisa, ele vem, como o próprio nome diz, para fortalecer a educação infantil com foco na pré-escola. Nós sabemos da importância da educação infantil como um período fundamental no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, sendo uma janela de oportunidades que geram impactos que duram ao longo de toda a vida, toda a trajetória escolar e toda a vida dessa pessoa. Uma educação infantil de qualidade, a gente sabe que faz muita diferença. Além disso, a gente também sabe, com uma literatura bastante consistente, que o investimento na educação infantil é um dos investimentos que geram o maior retorno em termos de políticas públicas. Mas ainda assim, essa etapa não recebe a devida atenção. A gente ainda precisa avançar muito para garantir uma educação infantil de qualidade para todas as crianças. E é justamente nesse contexto que se insere essa iniciativa do Fundo de Pesquisa. A FAPESP, a Fundação Itaú e a Fundação Bracel se uniram para fomentar pesquisas que contribuam para o fortalecimento da pré-escola no Brasil. Serão investidos mais de 6 milhões de reais em pesquisas, produção de conhecimento e produção de conhecimento aplicado que possa contribuir para a qualidade dessa etapa. A gente entende que a educação infantil ela é essencial para as crianças e ela também é decisiva para o Brasil. E é nesse sentido que a gente vai conversar hoje sobre esse fundo, como que ele vai funcionar, o que ele quer promover. Então, eu gostaria de convidar os representantes de todas as 3 organizações que fazem parte dessa iniciativa para começar a nossa conversa. E eu tenho aqui a honra de chamar a professora Nina Ranieri, a professora Nina Beatriz Stocco Ranieri, titular de Teoria do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e representante da FAPESP, para abrir o nosso webinário. Bem-vinda, professora. Minutinho, vamos ver se o microfone abriu. Professora? Pronto, abriu. Aí, Olha, eu abriu. estava dizendo, boa tarde a todas e todos, é uma enorme satisfação abrir esse encontro, cumprimentando de modo muito especial a Fundação Bracel e a Fundação Itaú, parceiras fundamentais nessa iniciativa. Cumprimento também os colegas da FAPESP, as especialistas, pesquisadoras e pesquisadores presentes e todos os convidados que nos acompanham. Eu agradeço a presença de cada um nesse webinário, que marca um momento muito relevante para a pesquisa e para a educação infantil no Brasil. Eu gostaria, nessa breve fala, de destacar o papel da FAPESP. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, é hoje uma das principais agências de fomento à ciência e à inovação do país. Ao longo dos seus 64 anos de existência, a FAPESP construiu uma trajetória sólida, reconhecida nacional e internacionalmente,
baseada no apoio consistente à pesquisa científica de qualidade. A FAPESP tem um orçamento correspondente a 1% da receita tributária do Estado de São Paulo, o que não é pouco, e atua por meio da concessão de bolsas e auxílios a projetos, apoiando pesquisadores vinculados a universidades, a centros de pesquisa, a órgãos públicos, a empresas e organizações da sociedade civil. É nesse contexto que se insere essa chamada, que tem um caráter verdadeiramente inédito. É a primeira vez na história da FAPESP que é lançado um edital inteiramente dedicado à educação infantil, resultado da parceria estratégica com a Fundação Bracel e a Fundação Itaú. Esse é um marco muito importante, porque, mais do que financiar projetos, essa chamada busca fortalecer a comunidade científica dedicada à pré-escola, estimulando pesquisas aplicadas que dialoguem diretamente com desafios concretos das escolas públicas. Então, nós estamos falando de pesquisas que possam gerar um real impacto no cotidiano dessas escolas, e também nas práticas pedagógicas e na formulação de políticas públicas. Nesse sentido, os 10 eixos temáticos da chamada refletem tal amplitude e a preocupação com a sua aplicabilidade. Então, os eixos vão desde a gestão da pré-escola, passando por currículo, práticas pedagógicas, neurociência e aprendizagem, letramento matemático, avaliação, formação de educadores, inclusão e equidade, até a relação entre escola, família e comunidade. Essa chamada, ela é destinada, eu repito, a pesquisadoras e pesquisadores doutores vinculados a instituições do Estado de São Paulo em 2 modalidades. Para projetos de longo prazo, os projetos temáticos, com duração de até 5 anos. E para projetos de menor duração, no formato de auxílio à pesquisa regular. Posteriormente, essas modalidades serão melhor detalhadas. As propostas podem ser submetidas até o dia 12 de junho desse ano, com execução prevista entre 24 e 36 meses, frente a um orçamento total de 6,4 milhões. Vejam que se trata realmente de um investimento grande nesse fundo de pesquisa. E, a propósito, eu gostaria de destacar, frente ao ineditismo e ao volume de recursos, que esse edital surge em um momento particularmente significativo. Particularmente significativo porque celebramos 2 décadas de importantes avanços jurídicos e institucionais no reconhecimento da educação infantil como direito fundamental e uma etapa obrigatória da educação básica. Em 2006, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, hoje aposentado, proferiu um voto onde ele assegurou a consolidação de uma construção jurisprudencial que garantiu o direito à educação, afirmando a existência de um direito público subjetivo de crianças até 5 anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas. É preciso lembrar que esse voto do ministro Celso de Mello é anterior à emenda constitucional que incorporou a educação infantil à educação básica obrigatória e gratuita. A emenda constitucional é de 2009. O voto do ministro é de 2006. Passados esses 20 anos, o que nós observamos é que a educação infantil não é mais vista apenas como uma política pública, mas como direito fundamental, que exige conhecimento qualificado, evidência científica e compromisso institucional. E é exatamente isso que essa iniciativa tripartite,
FAPESP, Fundação Bracel e Fundação Itaú busca promover. Para terminar, reitero a importância dessa parceria, que demonstra como a articulação entre ciência e instituições voltadas à promoção da cidadania e desenvolvimento social por meio da educação pode gerar respostas inovadoras e de grande impacto. Convido, portanto, toda a comunidade acadêmica a participar desta chamada, contribuindo com pesquisas que ajudem a qualificar e a promover ainda mais a educação infantil no Brasil. Agradeço novamente a presença de todas e todos e desejo um excelente webinário. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Na sequência, então, eu já convido Patrícia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social. Olá a todas e todos. Uma breve autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelo castanho, na altura do ombro, uso óculos e atrás de mim tem uma janela aberta, com luz. Bom, primeiro reforço aqui, saúdo todas as pessoas que estão participando hoje com a gente desse webinar e aquelas que vão assistir e compartilhar com outras pessoas depois também. Saúdo também nossos parceiros, então aqui representados pela professora Nina, pelo querido Eduardo e Filomena também, então queridos parceiros que compõem esse esforço conjunto com uma liderança da FAPESP como essa fonte e essa bússola também, né, que fomenta e que também traz para a pauta questões tão relevantes de pesquisa. Então, muito feliz de poder ver, professora Nina, você trazia esse momento histórico, né, da primeira vez na história da FAPESP, uma pauta focada totalmente na educação infantil, e aqui todos nós compartilhamos, inclusive saúde das especialistas também, que vão estar com a gente nesse webinário, que tem uma trajetória e também muito trabalho voltado para essa etapa, que, sem dúvida, é fundamental para o desenvolvimento humano. Né? E não é a sala de espera. O que nos une aqui é essa compreensão de que a educação infantil não é a sala de espera, a pré-escola não é a sala de espera. São anos muito potentes, um momento de vida muito potente das crianças pequenas, para muita descoberta, muita aprendizagem, muitos desafios e oportunidades para as educadoras, educadores e gestores que cuidam dessa oferta. Tivemos muitos avanços em termos de acesso, mas ainda muito desafio no campo da equidade para quem está fora da educação infantil, desafios nas questões da qualidade dessa oferta, que o edital realmente endereça nas suas diferentes dimensões. Então, aqui dando uma grande oportunidade para a pesquisa aplicada, endereçar diferentes eixos, né, do complexo desafio de ofertar educação infantil, ofertar pré-escola com qualidade e equidade. Para nós, na Fundação Itaú, como uma fundação voltada para arte, cultura e educação, a pesquisa aplicada, a produção de conhecimento é um vetor muito importante para organizações da sociedade civil como a nossa, porque promove debate público e também produz conhecimento que volta e faz sentido quando é aplicado, quando é conectado com o cotidiano e voltado para o desenvolvimento integral das crianças, contribui para a tomada de decisão, para políticas educacionais e que realmente nos movimente em direção à garantia do direito à educação de qualidade para todas as crianças nesse nosso país. Temos um contexto muito interessante de país, no qual essas pesquisas vão emergir, né, com um Sistema Nacional de Educação aprovado, que traz oportunidades muito interessantes para os estados também apoiarem as redes municipais no campo da educação infantil, e aqui entre participantes temos alguns representantes de estados em que nós, na Fundação Itaú e a Fundação Bracel, apoiamos como parte de uma coalizão de pré-escola, Mato Grosso, Piauí,
os primeiros, mas como país a gente vai viver um contexto em que os estados, no Sistema Nacional de Educação, vão se debruçar, uma grande oportunidade para pesquisa. E um outro contexto nosso, que são os próximos 10 anos do nosso próximo Plano Nacional de Educação, em que os desafios postos para educação infantil, incluindo a pré-escola, não estão mais só no campo do acesso, mas estão muito diretamente conectados aos diferentes eixos aqui desse nosso edital. Então, mais uma vez, saúdo nossos parceiros, especialistas, participantes, equipes de secretarias de educação, educadoras, educadores assistindo, pesquisadores, a comunidade científica que tem trabalhado em torno e sobre educação infantil tem uma trajetória muito consistente. A professora Maria Malta aqui é uma dessas representantes dessa produção aí atual, contemporânea, e a ideia do edital é que a gente possa dar ainda mais oportunidades para trabalhos cada vez mais relevantes para quem está trabalhando na educação infantil. Então, como sociedade civil, agradecemos aqui pela Fundação Itaú e desejamos um ótimo webinário e um edital de muito sucesso e produção. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Seguindo, então, convido o Eduardo de Campos Queiroz, diretor-presidente da Fundação Bracel. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eduardo Queiroz, como a Filomena já falou, eu sou um homem branco, de camisa branca, óculos preto, cabelos entre negros e grisalhos. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos parceiros, né, a FAPESP e Itaú Social, agradecer também às especialistas, a Miriam e especialmente a Maria Malta. Ela é uma pessoa que está há muito tempo batalhando na educação infantil e acho que para a gente é uma honra muito grande ter a Maria Malta aqui conosco. E também a todas as pessoas aí que estão participando. Eu tinha dado aqui uma fala, mas acho que a professora Nina e Patrícia já falaram muitas coisas que eu ia falar, mas só falando um pouquinho da Fundação Bracel, e depois eu vou dar um pouquinho de contexto também. A Fundação Bracel, o nosso foco é a educação infantil, a gente existe há muito pouco tempo, desde 2024, e a gente tem como base o trabalho em evidências, né? Trabalha com a educação infantil, mas sempre baseados em evidências. E a gente sabe que na educação infantil, já as pesquisas internacionais e as nacionais, elas mostram que as desigualdades educacionais começam muito cedo, né? E que as intervenções na pré-escola, na creche, na pré-escola, elas têm um alto retorno social e para as crianças, né? Para a gente, num país tão desigual como o nosso, ter crianças aí que têm uma educação infantil de qualidade vai fazer toda a diferença, principalmente para as crianças mais vulneráveis. A gente tem lacunas importantes aqui no Brasil, e eu acho que um dos motivos que a gente está trazendo esse fundo de pesquisa, né, e como a professora Nina colocou, é inédito, né, dentro da FAPESP, e eu acho que a FAPESP foi sensacional ao longo de todo o processo, né, comprando, entre aspas, né, essa ideia desde o princípio e abraçando o Itaú Social também. E a gente quer saber, através dessas pesquisas, o que funciona realmente em larga escala, o que vai ajudar realmente no desenvolvimento dessas crianças. A gente acha que essas pesquisas podem fazer esse trabalho. Também a ideia de adaptar, né, não é aquela história que o que funciona na Finlândia, a gente sabe que não necessariamente não funciona no Brasil, então a gente precisa realmente, se tiver modelos que funcionam fora do Brasil, por que não adaptar e testá-los no Brasil e ver se isso realmente está ajudando as nossas crianças? E também na tradução das evidências científicas, né? Isso traduzir para a política pública. Como é que a gente faz isso? Né? E como é que essa pesquisa aplicada ela pode ajudar aí a gente a conseguir fazer com que principalmente a pré-escola, no caso do nosso fundo,
tenha um olhar diferenciado e a gente realmente comece a dar valor para a educação infantil como ela merece. O foco, obviamente, a gente já falou aqui, para a escola. E eu queria falar também, a gente também não quer só apoiar estudos, né, teóricos, acho que isso foi desde o princípio uma conversa entre nós, Itaú Social e FAPESP. A gente quer realmente pesquisas que apoiem a política pública, né, que investiguem os determinantes da qualidade na pré-escola, teste intervenções concretas em contextos reais e produza evidências robustas e replicáveis e dialogue diretamente com o gestor público, que acho que isso é muito importante. A academia muito perto da gestão pública, né? Para que a gente consiga realmente começar a fazer política pública baseada em evidência científica. E eu acho que a academia é fundamental para isso. O convite que a gente faz, né, à comunidade de pesquisadores e pesquisadoras é que realmente tenham esse olhar, né, de uma pesquisa voltada para a melhoria da política pública. A gente convida também as instituições interessadas em dialogar, né, esses pesquisadores vêm de instituições, às vezes com um olhar muito acadêmico, a gente está aí tentando estimular esse olhar mais prático, mais que chegue realmente na escola, que chegue nas professoras, professores, e a gente sabe aí que se isso vier, a gente teremos equipes dispostas a construir conhecimento aplicado e relevante. Então, a ideia é avançar nessa fronteira, né? A gente colocar um olhar diferenciado para a educação infantil e construir aí um futuro melhor para as nossas crianças. A Filomena aí já falou, né? Na Fundação Bracel, a gente acredita que investir na educação é investir no futuro do país, e a gente acredita mais ainda que investir na educação infantil é esse investimento a 10ª potência, e a gente acredita também que boas políticas públicas começam baseadas em evidências. Então a gente espera contar com todos vocês que realmente submetam, né, propostas, e a gente vai, a ideia é que se realmente der certo, a gente replique esse fundo para os próximos anos. Então eu queria agradecer a todos e todas e desejar muita sorte para todo mundo aí. Obrigado. Obrigada, Edu. E agora eu tenho a honra de convidar a professora Maria Malta Campos para falar sobre a importância da educação infantil. A professora Maria Malta, ela é professora aposentada da PUC São Paulo, pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas e membro do Conselho Científico do NCPI, Núcleo Ciência pela Primeira Infância, entre tantas outras coisas. Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pelas menções dos colegas e muito obrigada pelo convite para participar desse empreendimento, né, muito oportuno, muito necessário e muito importante. Não é só para o estado de São Paulo, mas é importante para o país todo, né? E, no caso, eu acho que a participação da FAPESP, como já foi colocado pela professora Nina, eu acho que é fundamental no sentido de que a trajetória toda da FAPESP, a contribuição que a FAPESP tem dado à ciência brasileira, e eu diria até a ciência do nosso mundo todo, né? Não só do Brasil, é enorme, e aí, no caso, eu acho que é bastante significativa essa associação entre a Fundação Bracel, que optou por investir nesse tema, e uma fundação como a FAPESP, com a respeitabilidade e a seriedade que sempre teve, né, no apoio à ciência, tanto ciência natural como as ciências físicas, como também as ciências humanas e a educação. Bem, o que eu preparei aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre essa questão, é como que nós temos nos aproximado, né, dessa questão da educação da criança antes da escolaridade obrigatória, que no caso aqui do Brasil
tradicionalmente era chamada de escola primária, né? Que agora é Fundamental 1, pela nomenclatura nova. Bom, lembrando que aqui São Paulo tem uma história muito bonita sobre a educação infantil, que começa com o nosso autor famoso, Mário de Andrade, quando ele foi secretário aqui da Prefeitura de São Paulo. Ele não era secretário da Educação, né, era da Cultura, e as instituições que foram visualizadas e formatizadas por ele foram os chamados parques infantis, que durante várias décadas foram as instituições que acolhiam as crianças em idade pré-escolar no setor público. E esse nome, parque, ele não é só um nome, realmente eram parques. Inclusive, muitos deles eram instalados em uns pedacinhos de parques públicos que então ficavam mais voltados para atender as crianças pequenas. E eles tinham uma inspiração na pedagogia, principalmente de origem germânica, né, que valorizava muito esse contato com a natureza e que depois acabou se perdendo, infelizmente, né, ao longo da trajetória aqui no Brasil. Eu comecei a trabalhar justamente numa época em que vinha um discurso internacional muito parecido com esse que a gente está adotando hoje. E isso foi na década de 70, então faz muito tempo, né? E na década de 70, a professora Ana Maria Popovic, que era muito conhecida pelo seu trabalho em alfabetização e pré-alfabetização e alfabetização, que estava numa instituição que estava iniciando, que era a Fundação Carlos Chagas, com apoio da Fundação Ford. E esse apoio da Fundação Ford foi muito importante para desenvolver umas pesquisas de escala maior e com maior duração, né? E essa pesquisa ela foi realizada com foco na pré-alfabetização. E a gente entrevistava e aplicava testes em crianças na faixa de 4, 5 e 6 anos, que eram as crianças que estavam na pré-escola na época, né, que eram as herdeiras dos parques infantis. E isso mostrou que havia uma lacuna muito grande, tanto no currículo como no tipo de prática que era adotado. E ligou várias variáveis diferentes em termos de quais estavam associadas com maior sucesso ou não das crianças nos testes. Eram testes que eram aplicados. E foi assim que eu comecei a minha carreira de pesquisadora, aplicando esses testes. Bom, dos anos 70 e 80, em que a gente foi tendo uma gradual abertura política no país, apareceu um movimento muito importante, que foi o movimento de luta por creches. E é interessante a gente lembrar que as creches, nessa época, elas abrangiam toda a faixa, de 0 até 6 anos. Portanto, elas estavam cobrindo também a etapa de pré-escola. E foi uma reivindicação popular extremamente forte, né? Claro que capitaneada por mulheres que estavam atuando, né, na escala pública, e que foi muito importante no sentido de informar a concepção do atendimento à criança pequena, com foco também nas necessidades das famílias das crianças, né? Eram familiares das crianças que estavam reivindicando um acesso à educação infantil como um todo, porque pegava a faixa toda de 0 a 6 anos. E isso originou várias experiências, né? Eu coloquei aí no slide, eu coloquei São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas teve Recife, teve várias capitais do Nordeste, no Sul também, né? No Rio Grande do Sul, principalmente. Então, foi um movimento amplo. E esse movimento, ele enriqueceu, a gente pode julgar isso depois de vários anos passados, ele enriqueceu essa pauta da educação infantil, e eu acho que é pertinente, isso ainda continua pertinente. Aí,
com a abertura política e com as modificações legais, a gente teve várias conquistas na passagem do século passado para esses séculos, primeiros anos, não é, de 2000, que já foram citados aqui, mas foram justamente os primeiros anos de 2000, final de 1900, né, com a Constituição, depois com a LDB, e depois com as modificações que foram introduzidas, que foram principalmente a obrigatoriedade da educação, a partir da educação formal, a partir dos 4 anos de idade, que isso tem um impacto forte, né, na educação infantil, a limitação do atendimento à creche de 0 a 3 anos, então o atendimento a partir dessa idade passa a ser considerado pré-escolar, e várias outras questões relativas a financiamento, à formação do professor, né? E a questão dos currículos, que foram elaborados vários documentos com orientações curriculares, e, enfim, houve um ganho muito grande nessa faixa legal e na faixa do financiamento também da educação, que abrangeu também a criança pequena, foi uma conquista enorme, não foi fácil, né? Então é muito importante a gente lembrar do que nós ganhamos nessa passagem para o novo século, né? Que já não é tão novo, né? Que já estamos já no começo do segundo, quarto de século, né? E, no entanto, é importante lembrar que as pesquisas continuaram mostrando deficiências muito graves nesse atendimento. E, para isso, eu acho que esse projeto pode contribuir muito, porque já aprendemos as coisas que não funcionam e aprendemos tudo que a gente ainda não fez e precisa fazer, né? Então, acho que isso é muito importante para a Fundação, para essa associação de entidades de apoio à pesquisa investirem, né? De muita responsabilidade e muito importante. Quais são esses problemas graves? Eu resumi um pouquinho aqui nesse slide, né? Uma antecipação excessiva da alfabetização formal, né? E, ao lado disso, pouca atenção para o que vem, o que deve preceder essa alfabetização formal, e pressionando por uma escolarização muito rígida, formal, né? Que é introduzida para idades cada vez mais jovens, a falta de continuidade entre a creche e o pré, que é complicada. Por exemplo, aqui no município de São Paulo, a creche é período integral e o pré meio período. Aí as famílias têm que se você tem uma criança, um filho de 5 anos e um filho de 2 anos, já viu, né? Como é que você faz nesse encontro de instituições diferentes que nem sempre conversam entre si, né? Também é a falta de supervisão, e eu chamaria atenção para um problema que corresponde a um dos itens do edital aí da Fundação Bracel, que é a questão da formação de professores. A questão da formação de professores, ela não evoluiu, pelo contrário, ela involuiu, ela piorou, ela ficou muito grave. Por que aconteceu isso? Existem várias explicações, né? Houve um processo muito grande de privatização da oferta de cursos de formação de professores. Foi permitido, né? Foi adotado como aceitável uma formação praticamente à distância, sem exigência de estágio prático, supervisionado, sem exigência de mergulho numa realidade escolar real e não só à distância. Então, hoje nós temos um crescimento enorme dos cursos de formação de professores à distância, de qualidade muito baixa. É até interessante a gente prestar um pouquinho de atenção com o que está acontecendo no curso de medicina. Nos cursos de medicina também está acontecendo a mesma coisa. Muitos cursos de medicina, vejam só, medicina.
estão ficando cada vez mais apoiados em ensino à distância, inclusive a parte de residência. E agora a gente pode verificar a mesma coisa nos cursos de pedagogia de formação de professores, a mesma formação independentemente da idade em que a criança que vai ser atendida tem, né? Se é criança muito pequena, se é criança que já está entrando no primário, se é criança que já está quase que entrando no Fundamental 2, e uma falta de experiência prática anterior a assumir um cargo. São coisas muito graves. Então, eu acho que esse foco, agora eu não tenho aqui, é um dos itens do edital de vocês, né? Um dos itens é a formação de professores. Eu acho que é extremamente importante que ele seja bastante priorizado. Bom, outra coisa que eu preparei aqui para falar um pouquinho para vocês, já indo para a finalização aqui da minha fala, porque acho que a gente tem muita coisa para discutir aqui hoje, né? E me colocando à disposição de vocês também, é o seguinte: eu e duas colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, da área de educação, a Lívia Fraga Vieira e a Vanessa Neves, nós preparamos e acabamos de entregar, no final do ano passado, um capítulo de um livro que é organizado por professores australianos, o Bob Perry e a colega dele, a Susan. Bom, depois eu escrevo o nome para vocês, que tem um sobrenome complicado. Então, eles fazem parte de uma instituição na Austrália, que é na área de pesquisa sobre criança pequena, em vários tipos de temáticas. E eles organizaram um livro para a editora Springer, que era para cobrir 40 países, mas cobre 39 países, que não são especialmente falantes de inglês, então eles procuraram cobrir uma lacuna, né, que países do hemisfério sul e que não são falantes de inglês, geralmente, inclusive o Brasil, né, raramente estão representados nessas coletâneas internacionais. Então eles fizeram um esforço para colocar, e o Brasil foi um deles. Bom, eu fui convidada, e aí tive a colaboração importantíssima da Lívia e da Vanessa. A Vanessa havia preparado uma tese de doutoramento muito interessante, que eu tive a sorte de fazer parte da banca. E a tese dela foi assim: ela acompanhou o mesmo grupo de crianças da escola pública lá de Belo Horizonte, mesmo grupo de crianças no pré, e depois esse mesmo grupo de crianças no ano seguinte, no primeiro ano, também numa escola pública de Belo Horizonte. E aí ela vê um paradoxo, né? Ela vê as crianças que estão na pré-escola ansiosas por aprender a ler e escrever, interessadas na questão da alfabetização, e a professora não aproveitando que ela tem um currículo rígido, que é atividade que seria mais para uma E aí, quando essas mesmas crianças chegam no primeiro ano, em vez da professora aproveitar essa vontade, esse interesse, ponto que elas estavam, a professora, como se elas estivessem na estaca zero, desconhece tudo que aconteceu na história escolar delas antes, e mostra esse aparente paradoxo, né? E então a Vanessa também fez parte desse trabalho, e o que nós fizemos então um levantamento bibliográfico dos 25 primeiros anos de pesquisa nessa área. Nós levantamos 38 artigos e 73 teses e dissertações,
E o que a gente observou fazendo uma análise de todas essas pesquisas? Pesquisas de todas as regiões do Brasil, não só de São Paulo, claro, é uma maioria aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, mas pegamos pesquisas do Brasil todo. Vimos, assim, uma relação truncada, não é? No suposto modelo de prontidão escolar, que é um modelo antigo, principalmente em relação à capacidade de comportamento, de capacidade de coordenação e comportamento das crianças. Ou seja, aquilo que a dissertação, a tese da Vanessa tinha mostrado, uma coisa truncada. Assim, de um lado, você não age sobre o interesse da criança pela alfabetização, mesmo quando ela está na pré-escola, e de outro, você também não reconhece que a criança tem diferentes níveis, né? Uma mesma turma de crianças tem diferentes níveis de aproximação com o interesse com a alfabetização. A outra coisa que a gente avaliou é alguma coisa que nós caracterizamos como 3 tensões-chave presentes nesses todos esses estudos. A tensão versus a alfabetização, como se fosse compatível. Como se você não pudesse ter um monte de proposta de brincadeira que estivesse agindo sobre a alfabetização. É como se fossem 2 coisas completamente separadas. Depois, movimentos livres versus imobilidade. Na hora que a criança é muito ativa, né? Nessa idade, ainda bem, né? No primeiro ano existe uma contenção do corpo da criança, né? E muito poucas oportunidades de brincadeira, de trabalho ao ar livre, esse tipo de coisa. E depois vimos também uma oposição muito grande entre sensações de felicidade e manifestações de medo. Em alguns estudos muito interessantes, em que até um esforço da prefeitura em fazer as crianças do pré visitarem as escolas onde elas vão cursar o primeiro ano, né, que geralmente são prédios separados e são orientações diferentes, e as crianças manifestarem muito medo de, no ano seguinte, ir para aquele ambiente tão mais controlado, né? Então, felicidade versus medo. E a outra coisa que a gente enfatiza nesse trabalho é que o conceito de cuidado, que é um conceito que foi muito desenvolvido e focalizado no movimento de creche e também nas atividades, nos currículos feitos para creche, esse conceito de cuidado, ele também deveria se aplicar às políticas educacionais e também à administração dos órgãos educacionais. Deveria haver um cuidado muito maior. O que nós verificamos a respeito das transições com a introdução de legislações novas é que isso era imposto de um dia para o outro, né, de uma forma inadequada. As professoras não foram preparadas para receber criança mais jovem, né, quando se passou os 6 anos para o ensino fundamental. Simplesmente, algumas prefeituras até mandaram crianças de 4 anos, menor até, porque houve alguns anos em que o per capita do financiamento era maior para a criança do fundamental do que para a criança da pré-escola. Então as prefeituras pegaram e botaram todo mundo no primeiro fundamental para ter acesso a maior verba. Então, todos esses descompassos a gente levanta nesse estudo. Então, eu só queria finalizar agradecendo vocês. Depois, se tiverem algum interesse na bibliografia, eu posso mandar para vocês depois. E eu também gostaria de chamar a atenção para essa ênfase na questão da formação do professor. Porque se a gente for olhar todos os itens que a sua proposta está oferecendo para as pesquisas se encaixarem, né, e como sugestão
para temas de pesquisa, vocês vão ver que se não tiver um professor, uma professora, a maioria mulheres, né, bem formada, não só sobre a teoria, mas também sobre a prática, e instituições de formação que sejam fiscalizadas, que sejam supervisionadas pelo poder público, porque as professoras estão pagando para serem formadas nessas instituições e não estão sendo formadas, né? Porque é impossível. Alguém que vai trabalhar com criança de carne e osso, 20, 25 crianças de 5, de 6, de 7 anos, não é qualquer um que pega uma classe com esse número de crianças dessa idade e só de ter escutado isso no seu celular ou ou no seu computador em casa, na educação à distância, dá conta, né? Então, eu acho que essa é uma questão, assim, ela perpassa todas as outras, se a gente pensar. E eu sugeriria para vocês uma ênfase grande nessa problemática, porque, inclusive, tem outros temas que também estão atravessados por essa questão, né? Eu gostaria de aqui fazer votos de que eu tenho certeza que vai acontecer, né, com a experiência da FAPESP no apoio à pesquisa aqui no estado de São Paulo. Também seria muito importante que esse edital fosse divulgado nas universidades públicas, né? A gente tem aqui no estado de São Paulo não só a USP, mas a Unicamp, seus vários campos, a Unesp, não é? Espalhada pelo estado todo. Então, acho que essa divulgação é muito importante. E tenho certeza de que vai ser uma contribuição da Fundação Bracel extremamente positiva e muito oportuna. Obrigada. Muito obrigada, professora. Uma honra contar com a senhora nesse evento. E agora eu tenho a alegria de convidar a professora Miguel Danay para seguir a nossa conversa, professora da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, do campus Malês, né, em São Francisco do Conde, e coordenadora da Rede Pesquisadoras Negras e Infâncias. Muito bem-vinda, professora. Boa tarde, obrigada. Bom, vou começar agradecendo imensamente o convite, muito feliz de estar aqui. Vou começar também fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, pele não retinta, estou usando óculos, um óculos vinho, tenho cabelo em dreadlocks, estou com um brinco na cor dourada, uma blusa marrom e estou com um fundo branco aqui atrás de mim, uma parede de fundo branco. Eu preparei para hoje conversa e queria apresentar para vocês um pouquinho o que eu pensei em conversar. Então, primeiro o ponto é por que a pré-escola é importante. Muitas falas aqui já trouxeram a importância, mas eu quero reforçar porque a pré-escola é importante quando a gente pensa em produção de conhecimento e formulação de políticas públicas. A outra, vou falar de maneira breve, é o potencial do fortalecimento das políticas públicas na educação infantil, né? Como a ação de conhecimento pode fortalecer as políticas públicas na educação infantil. Além disso, eu acho importante também destacar essa necessidade da aproximação entre ciência e prática e essa relação entre academia e políticas públicas, que também, em algum momento, algumas pessoas já citaram aqui. Para finalizar, eu acho que para inspirar, para estimular, assim como a professora Maria Malta fez, professora de muitas pessoas, inclusive de pessoas que ela nem conhece pessoalmente, né? Muito importante na minha jornada também. Eu vou trazer alguns exemplos de sucesso nessa parceria entre pesquisas e políticas, de óticas variadas e tudo pensando em estimular vocês a participarem da chamada desse edital. Então, para começar, por que pré-escola, né? Por que
pensar o fortalecimento da pré-escola é importante. Bom, aqui já foi dito que os primeiros anos de vida são muito importantes, e a gente precisa investigar, acho que de maneira muito atenta, para a gente entender quais são as lacunas de pesquisa, o que é que a gente ainda não sabe, né, sobre os primeiros anos de vida, e isso olhando a partir da perspectiva da educação. Eu digo isso porque, se a gente for olhar, a professora muito bem, né, essa relação histórica da etapa com a assistência social no Brasil. Então, isso, por exemplo, acende um pouco o debate que a gente precisa entender, estudar para a escola, para entender qual é a cultura de infância que a gente tem arraigada na nossa sociedade, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai entender qual é a cultura de infância que a gente tem no Brasil. A gente faz isso pesquisando, estudando, né? E acho que fazer isso a partir da educação trazer contribuições inestimáveis para a gente compreender esse tempo da vida a partir desse lugar social, dessa dimensão social que é a educação. Acho que tem uma outra especificidade da pré-escola, precisa ser cada vez mais discutida, debatida, que é esse debate sobre a indissociabilidade entre cuidar e educar, né? E mesmo a ideia de desenvolvimento integral que a gente tem presente em muitos documentos e materiais sobre a pré-escola. Eu acho que pensar esses dois temas traz desafios específicos para a pesquisa, até porque a gente fala de dimensões que envolvem aspectos mensuráveis, mas outros que não são tão mensuráveis assim. E todas essas dimensões fazem parte a pré-escola. E a gente só consegue alcançar esses lugares, né, para começar uma reflexão sobre a pré-escola com pesquisa. Essa é a defesa que eu, faço aqui, e também convido vocês a fazer nesse nosso encontro. Uma outra questão que eu acho que também a pré-escola nos traz para reforçar o quanto é importante pensar para a escola, é que a gente fala muito sobre os eixos estruturantes, né? Brincadeiras, interações, e são temas que também demandam educação muito detalhada e que acaba o próprio grupo social que frequenta para a escola, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, né? Eu quero fazer investigações sobre brincadeiras e interações, eu estou falando que eu quero ouvir as crianças em alguma medida. E isso tem uma relação direta em como a gente tem feito pesquisa. Então, a gente vai entrar na seara do debate da ética na pesquisa com seres humanos, em especial grupos como as crianças. Então, aprender a ouvir e considerar as crianças é um trabalho importante para quem se dedica a brincadeiras e interações. E é um trabalho sério, é muito delicado e demanda para cuidadosa. Então, só quando a gente sobre a pré-escola é que a gente pode tentar pensar nesses três. E aqui eu trouxe três, né? A professora falou da formação de professoras, eu concordo absolutamente. Eu acho que é um tema muito caro para nós na educação infantil, na pré-escola. E aí eu trouxe mais três que reforçam assim, olha, como é que a gente está olhando para isso? Como é que a gente está olhando para a cultura da infância? Como é que a gente está olhando para as crianças? Como é que a gente está olhando para grupos? A gente está ouvindo e considerando o que esse grupo social tem a dizer. E acho que a gente consegue fazer isso quando a gente coloca essa lupa da pesquisa e chega mais perto e para entender esses processos. E aí, eu acho que tem uma coisa, entrando no segundo ponto que eu quero trazer, que é sobre o potencial de fortalecimento das políticas públicas de educação infantil com essa chamada, eu me pergunto assim, né, como podemos melhorar a pré-escola que a gente tem, né? Como é que a gente faz isso? Eu estou absolutamente convencida que as políticas públicas, elas são ferramentas que podem colaborar com ajustes necessários para serem feitos nas etapas básicas, mas como é que a gente qualifica as políticas públicas, né? Como é que a gente produz evidências, produz conhecimentos, traz resultados, dados que
que podem qualificar as políticas públicas que temos ou aquelas que queremos, né? Sonhando mundos possíveis aqui. Eu acho que as mudanças que a gente elas podem ser provocadas a partir de anseios de uma população, de um grupo específico, mas isso não significa que elas devem prescindir de pesquisas para acontecerem, né? Uma coisa, a gente fala assim na Bahia, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas essas coisas também podem converger. Então, eu acredito que as mudanças elas são provocadas muitas vezes, sim, por anseios, por grupos específicos, mas em nenhum momento isso descarta a possibilidade da gente ter para confirmar, para afirmar, para corroborar o que um grupo da sociedade está dizendo ou está fazendo a gente prestar mais atenção. Então, acho que as pesquisas podem usar, por exemplo, as lutas políticas por direitos sociais, né, trazendo dados e produzindo as necessárias para exigir direitos sociais e coletivos também no âmbito da pré-escola, né? Isso pode acontecer a partir das políticas públicas. Fortalece a pesquisa na pré-escola, a gente deve entender também, a gente pode fortalecer as políticas públicas na pré-escola, porque essas dimensões elas estão relacionadas. Eu acho que essa chamada nos convida, só nos convida a refletir sobre isso, né? Eu acho que, inclusive, uma das respostas possíveis para a pergunta como podemos melhorar a pré-escola está nos objetivos desse edital, né? Porque o edital ele faz uma chamada para que a gente possa criar projetos que visem compreender e analisar os fenômenos que caracterizam e impactam essa etapa da pré-escola. E essa eu tinha que abrir aspas ali no criar projetos que visem compreender, está lá no site da FAPESP, né? No site da chamada. Então, diz assim, faz uma chamada para criar projetos que visem analisar fenômenos que caracterizam e impactam a etapa, para encontrar evidências que possam sustentar mudanças que queremos ver em nossa sociedade. E vamos concordar que algumas dessas mudanças podem ser alcançadas com política pública. Se a gente concorda com isso, então a gente pode vislumbrar que há uma parceria possível entre pesquisas acadêmicas para o fortalecimento da pré-escola que podem desembocar na criação de políticas públicas para garantir o direito à educação. Então, estudar para descobrir, para evidenciar, apresentar, entender, e a partir daí produzir conhecimento e influenciar na tomada de decisões por parte do Poder Executivo, e esse é um dos muitos exemplos, né, que pode resultar essa tomada de decisão na criação de políticas públicas. Sobre a necessidade de aproximação entre ciência e prática, barra academia e políticas, eu quero lembrar que a universidade e as pesquisadoras, elas não são elementos que estão fora da sociedade, né? Muito embora isso pareça, eu não sei, porque eu não consigo ver assim. Eu fui professora de educação infantil por 15 anos e agora sou professora universitária, então não há educação básica sem produção de conhecimento feito na sociedade, feito na universidade. E eu acho que o fato de precisar de tempo e espaço para análises e reflexões não significa que o que a gente estuda não precisa dialogar com os problemas mais urgentes da nossa sociedade, né? Em realidade, eu, de novo, estou absolutamente convencida que uma parte das pesquisas que fazemos podem e devem conversar com as práticas, que podem ser as políticas, podem tomar outras formas também. E essas práticas sociais, elas vão colaborar, essas pesquisas, elas vão para a construção da sociedade que a gente quer. E aí eu vou lembrar que também lá no site da FAPESP, quando apresenta o edital, de modo objetivo, né, o edital está interessado também em selecionar, abre aspas, pesquisas aplicadas, orientadas por objetivos práticos, que visem desenvolver processos, metodologias ou soluções com aplicações concretas em unidades de educação e da rede pública de educação. Então, o edital também convida a gente a pensar em pesquisas aplicadas, não apenas no âmbito da formulação de políticas públicas ou de reelaboração, de orientação, monitoramento, avaliação das políticas públicas já existentes, senão também nos convida a pensar processos, metodologias, soluções com aplicações concretas em unidades de educação infantil. Então, essa relação entre a universidade e a educação básica, entre a pesquisa
e a produção de política pública e a prática pedagógica ou prática educativa, tá, na verdade, o que caracteriza o edital. Esse edital vem para dizer, olha, essas coisas não andam separadas, né? Começa a pensar, né, enquanto pesquisadora, pesquisador, que a gente consegue pensar uma pesquisa para impactar política pública, para impactar prática pedagógica. E eu acho que aí está a potência. E encaminhar aqui para a fala, eu queria trazer uma experiência objetiva, uma experiência, um exemplo de sucesso nessa parceria entre pesquisa e política. Eu vou trazer uma nem tanto objetiva assim, né? Nem tão objetiva assim, mas acho que eu queria deixar o final da fala com um gostinho de provocação e para estimular a inscrição no edital. Então, eu quero lembrar aqui que a experiência das políticas de ação afirmativa, especificamente a política de cotas nas universidades públicas, ela foi criada, né, por conta de estudos sociológicos brasileiros de décadas, né, que apontavam que havia uma desigualdade entre pessoas brancas e negras no acesso ao ensino universitário. Então, de cotas para pessoas negras hoje foram estabelecidas a partir de estudos sociológicos brasileiros de muitas décadas que vieram produzindo dados, dizendo, olha, o Brasil tem uma dívida histórica com determinadas populações e como é que a gente vai dar conta de resolver isso? Então, é pensar que a política pública nasceu desses estudos e eu acho que mais poderoso é notar que a manutenção da política pública, ela também foi sedimentada a partir de pesquisas, né? São as pesquisas que vêm dizer que, por exemplo, a partir dessa política, houve aumento de população negra e indígena nas universidades públicas. É a pesquisa, então, que constrói e alimenta essa política que a gente tem hoje. Com todas as críticas que a gente possa fazer à política, eu ainda acho que ela é uma experiência poderosa de êxito entre essa relação da produção de evidências e de uma política pública brasileira que já mostra a primeira década da sua implementação. Além disso, e aí eu queria trazer, né, para finalizar, uma experiência não tão objetiva, mas eu assim, não tão direta, mas eu acho que pode ser mencionada aqui. Em 98, a professora doutora Eliane Cavaleiro, ela defendeu na FEUSP uma dissertação que apontava, entre outras coisas, sobre como as crianças negras eram cuidadas no centro de educação que elas frequentavam. Então, a professora Eliane fez essa pesquisa de campo e constatou que havia uma diferença objetiva, uma diferença que podia ser mensurada muitas vezes, né, no quanto aquela criança negra era cuidada e o quanto a criança branca era cuidada. Não foi a primeira pesquisa sobre esse universo, sobre a educação infantil e o tema das relações raciais, mas foi uma que alcançou muita notoriedade. Por exemplo, teve matéria num jornal de grande veiculação no estado de São Paulo. Na verdade, no Brasil. E eu, como pesquisadora sistemática desse movimento que foi se constituindo a partir dessa pesquisa de Eliane, a gente vai percebendo que tem número de pesquisas sobre o tema, né, crianças negras na educação infantil, começaram a ser realizadas. Então, eu fico pensando assim, esse grupo de pesquisas impulsionaram um debate sobre as relações étnico-raciais na educação infantil, a ponto de, por exemplo, hoje a gente tem assegurado nas diretrizes curriculares nacionais um capítulo específico que versa sobre o combate ao racismo, né, que vai falar sobre a educação das relações étnico-raciais, esse cuidado que na formação de professoras a gente deve ter com relação a esse debate, que o debate ele é mais do que necessário na formação inicial. A gente tem, eu posso citar também os parâmetros de qualidade no ano passado, 2024,
2024, que incluiu no nome, né, do parâmetro, hoje a gente tem os parâmetros nacionais de qualidade e equidade na educação infantil. Eu fico pensando que esse movimento de transformação das legislações, dessas inclusões, elas começaram, né, com essas pesquisas que pouco a pouco foram transformando o olhar sobre a educação infantil brasileira, sobre a educação infantil que a gente queria, qual era o público que a gente atendia nesses centros de educação infantil, porque também é por elas, essas pequenas que são atendidas, que estamos lá. Eu gostaria de dizer que é só por elas, mas para não ficar... Então, eu acho que é possível apontar, né, que talvez não de maneira objetiva, olha, essa pesquisa foi feita para impactar documentos nacionais, mas isso cooperou, né, pouco a pouco, para que hoje a gente possa olhar para a educação infantil e dizer assim, ó, não é possível pensar uma educação infantil de qualidade sem combater o racismo. Não tem como. A gente hoje tem certeza disso, e a gente tem certeza disso com base em evidência, com base em pesquisas que começaram há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, quando eu escolhi apontar, né, esse rol de pesquisas sobre a educação das relações étnico-raciais na educação infantil e os desdobramentos que a gente alcançou com elas, quando a gente olha para os documentos nacionais, eu acabo indicando que a gente tem aí um suporte, né? A gente tem evidência, a gente tem documento, e talvez a gente precise de pensar uma pesquisa que olhe para esses materiais para inspirar a política pública, né, consistente para a erradicação da desigualdade na educação infantil. Então, eu espero, eu acho que todo mundo que está aqui hoje espera, né, que todo mundo que está assistindo agora ou vai assistir depois se sintam inspiradas com as nossas falas. E, para finalizar, eu acho que vale a pena dizer assim, que esse edital, ele é a chamada para o vamos lá fazer o que será, sabe? Daquela música Semente do Amanhã, de Gonzaguinha. Eu adoro essa expressão, vamos lá fazer o que será, porque eu me sinto responsável pela mudança que eu quero ver no mundo, e ela vai acontecer porque eu vou lá fazer o que será. E esse será não é para o futuro, esse será é no instante mesmo agora que a gente está construindo junto essa proposta de conversa com vocês e convidando vocês a participarem do edital. Então, vamos lá fazer o que será. Muito obrigada, professora. Seguindo, então, a Fernanda vai nos contar o que é, então, o edital, com mais detalhes. Por favor, Fernanda Biondi, gestora de parcerias na FAPESP. Olá, boa tarde a todas e a todos. Bom, depois de falas tão potentes e importantes, eu vou focar agora nos aspectos mais técnicos da chamada. Mas antes disso, eu vou pedir para colocar a landing page da chamada, que é sensacional, que as nossas chamadas estão com ciúmes, e nessa página está organizada, centraliza o edital, aqui, pronto, aparece o edital, aparece onde submeter, então, clicando nela, você pode ir para a página do site da FAPESP, lá, ler todo o edital, e também no SAGE, que é a plataforma de distribuição de propostas. Então, tem os eixos temáticos, então eu vou falar um pouco dos eixos temáticos, mas nele, para cada eixo, tem uma explicação. Então, para quem é o edital, tem todas as principais informações. Então, é um ótimo ponto de referência para quem quiser aplicar. Então, é isso. Então, se puder virar a apresentação. Sim. Já sei. Eu queria falar sobre o... acho que o meu sinal está ruim, né? Com duas pessoas, eu vou ver qual duas pessoas, assim, o sinal está ruim? responsável. Então, eu queria falar também do cronograma. Então, já na minha apresentação, eu queria falar sobre o cronograma da proposta. Cadê? Que já é no slide 2. Já expliquei isso. Aí, obrigada.
Então, a submissão vai até 12 de junho, como a professora Nina falou, que é através do sistema SAGE. Então, essas datas estão no edital, mas entre essas datas, eu queria destacar aqui que tem várias etapas que não aparecem nem no SAGE, então a gente não sabe disso. Então, eu queria contar para vocês que parece que entra na FAPESP e vai para um lugar misterioso e a gente nunca mais fala sobre o resultado. Então, a primeira é a habilitação. O que é a habilitação? A habilitação, a equipe técnica vai checar os documentos que a gente pede para cada modalidade. Então, se tiver de acordo, habilita e vai para análise de mérito. Se não tiver de acordo, abre uma diligência, enfim, não é o fim do mundo, mas dependendo do documento, aí pode ser devolvido. Então, prestem atenção nos documentos necessários lá no sistema SAGE. Depois vai para o enquadramento na chamada. Nesse enquadramento da chamada, ela é feita por assessores, pesquisadores renomados e FAPESP, e eles vão ficar a aderência dessa proposta na chamada, no tema. Então, se não tiver nos temas, nos eixos temáticos, e não for enquadrado nem na modalidade, ela é devolvida nessa etapa. Se for, vai para indicação de assessoria, parecer de assessoria. O que é a assessoria DOC? A gente encaminha todas as propostas da FAPESP para opinião de assessores, de especialistas na área, para eles analisarem as propostas. Então, de acordo com o valor, vai para 1, 2 ou 3 assessores, de acordo com o valor da proposta. Volta, esses pareceres são balizados por uma coordenação aqui interna, então, em 2 instâncias, e só depois disso vai para o painel, porque vai ser um painel em conjunto, em que a gente vai discutir quais são as propostas que vão ser aprovadas. O anúncio dos resultados é a partir de 16 de outubro. Por que a gente coloca a partir? Porque a FAPESP preza muito pela qualidade da análise de mérito. Então, se de repente os pareceres dos assessores não estão bons para tomada de decisão, a gente vai pedir uma outra opinião. Então, isso pode atrasar. É mais importante termos uma garantia de análise de mérito bem feita, do que, enfim, a gente vai atender o prazo, mas a gente preza muito mais pela qualidade de análise. E aí o início dos projetos, né, a partir de novembro, e lembrando para os contemplados, vai ter a apresentação anual do relatório científico, então tem um acompanhamento deste projeto, tanto na parte científica, quanto na prestação de contas. Então, o próximo, por favor. Então, vou falar um pouquinho dos eixos temáticos, que na fase de enquadramento da chamada, nosso comitê gestor da chamada vai checar se a proposta apresentada está dentro desses eixos estabelecidos no edital. Então, o primeiro é a gestão da pré-escola, e aí, o segundo, práticas pedagógicas na pré-escola. O terceiro, neurociência e aprendizagem na pré-escola. 4, letramento matemático na pré-escola. 5, avaliação na pré-escola. 6, desenvolvimento profissional de educadores da escola. 7, inclusão e equidade na pré-escola. 8, tecnologia na pré-escola. 9, boas práticas e formulação de políticas educacionais. 10º, relação escola, família, comunidade na pré-escola. Então, nessa fase de enquadramento, nossos assessores checar a aderência da proposta, tanto quanto nas regras das modalidades. E esses eixos temáticos, elas cobrem diferentes dimensões da pré-escola. Então, foi muito bem escolhido esses temas para o nosso edital. Então, o próximo é a modalidade de apoio. Eu queria falar um pouquinho para quem já é o público da FAPESP, já conhece, bem conhecido, né, do nosso público. Um é o auxílio à pesquisa regular, que é o nosso auxílio de partida,
e o auxílio, o projeto temático. O auxílio à pesquisa regular, ele tem um teto de R$600 mil e duração de 4 até 36 meses. Pode ser 20 meses, mas aí o valor vai ser de R$200 mil por ano. Oferece, concede valores de reserva técnica. O que é isso? São valores, a porcentagem do projeto para itens que não foram pensados no começo, alguma emergência, algum material de consumo, dentro das regras de reserva técnica, ou para o pesquisador participar de eventos. E a reserva técnica institucional que vai para a instituição sede para contribuir com a contrapartida institucional do projeto. Então, nesse valor não vai ser considerado o valor dessas reservas técnicas. Então, quem pode aplicar para auxílio à pesquisa regular? Então, o pesquisador, com título de doutor, ele tem que estar vinculado à instituição de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo. Como a professora Nina falou, nós temos contribuição de 1% do imposto do Estado de São Paulo, então, por regra, a gente só pode financiar pesquisadores do Estado de São Paulo. Outros pesquisadores podem fazer parte da equipe do projeto, mas não podem receber os recursos, eles podem participar como pesquisadores associados, e enfim. Isso daí é auxílio pesquisa. O temático, eles são projetos mais robustos, ele apoia projetos de pesquisas ousados, de grande abrangência, com maior complexidade e maior impacto científico. Então, o temático não tem teto orçamentário, e diferente do projeto temático balcão, que a gente fala, ele vai ter a vigência, para essa chamada, o projeto temático tem que ter vigência de até 36 meses. Então, o pesquisador responsável, ele precisa ser capaz de coordenar equipes. Então, por ser um projeto robusto, ele precisa comprovar que ele é capaz de ter experiência internacional e liderança em projetos competitivos. Então, a submissão também é via SAGE. O SAGE já está preparado para receber as propostas e também para qualquer dúvida relativa à chamada, à submissão, não está conseguindo submeter, existe o e-mail da chamada, chamada, tracinho, não é um underline, FPE, que é fortalecimento da pré-escola, @fapesp.br. Então, recomendamos fortemente para não deixar a submissão para o último dia, porque como o imposto de renda, o sistema pode ter uma sobrecarga, e aí, para evitar qualquer transtorno. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada por todos esses detalhes iniciais. Lembrando que a landing page está disponível com o link para o edital. Então, esse é um primeiro webinário de lançamento. Com certeza, muitas perguntas virão depois. A gente vai alimentando, inclusive, essa landing page com as perguntas que a gente for recebendo, né? Perguntas frequentes. Então, é uma página que vai estar aí em constante atualização. E para encerrar o nosso webinário, eu gostaria de convidar o Alexandre Moreira, que é coordenador de desenvolvimento e estudos do Itaú Social. Obrigada, Ale, por favor. Olá, tá ouvindo? Agora sim. Olá a todos, sou Alexandre, sou negro de pele parda, tenho barba preta com alguns fiozinhos grisalhos, tenho um cabelo castanho num corte curtinho, tô usando óculos arredondados e visto uma camisa listrada de tons de bege e marrom. Atrás de mim, uma parede cinza com alguns quadros coloridos, numas pinturas abstratas, né? E bom, fiquei com a missão aqui de encerrar esse lindo webinário que fizemos, né, para lançar essa iniciativa. E então eu gostaria de agradecer, primeiro começar agradecendo
a participação de todos, né, e cada um que ficou nos acompanhando aqui até agora, e todos os convidados, né, então ouvimos hoje a professora Nina, a Patrícia e o Eduardo, né, falarem sobre a força dessa iniciativa e dessa parceria inédita, né, e a importância de fortalecer a comunidade científica. E aí, com essas falas, fica claro, então, que investir, né, em pesquisa, né, e na educação infantil não é apenas um compromisso, né, uma escolha acadêmica, né, mas é um compromisso público e coletivo com o futuro das nossas crianças, né, e, portanto, com o futuro do nosso país também. Né? E aí as duas nossas convidadas, né, a professora Maria Malta e a professora Miguel, então trouxeram para o centro aqui do nosso debate, né, a importância e a urgência, né, de aproximar a academia da prática cotidiana, né, para que a ciência, de fato, nos ajude a qualificar essas políticas públicas voltadas para o fortalecimento da pré-escola. E aí, para tangibilizar tudo isso, né, fazendo aqui o breve fechamento, a Fernanda nos deu o mapa da mina, o mapa do ouro aqui do nosso edital, o passo a passo do procedimento para inscrição, explicando ali os eixos temáticos, né, as modalidades de apoio. E aí tudo isso, né, me deparei com uma frase que fica marcado para mim muito das falas que eu ouvi hoje também, né, do Eduardo falando de futuro, da Miglian falando do vamos lá, vamos fazer o que será, nas palavras do Gonzaguinha, e aí eu lembrei de uma frase da Gabriela Mistral, que é uma educadora, né, uma poetisa chilena, que foi Nobel de Literatura, e ela fala que o futuro das crianças é sempre o hoje, amanhã já será tarde demais. Então, que a gente possa, nesse edital, endereçar essa urgência, né, acho que o edital nasce com esse espírito também, né, que a gente possa transformar com base em evidências, né, com base na ciência, no conhecimento científico, que a gente possa melhorar, né, aprimorar esse cotidiano das nossas crianças, né, então que esse edital possa honrar esse compromisso com o dia a dia, com o desenvolvimento e com a aprendizagem de cada criança que está numa unidade aí da pré-escola. E aí, com isso, meu recado final para vocês, pesquisadores, educadores, gestores, que estão nos assistindo ou que vão nos assistir a gravação, um convite muito direto, então enviem suas propostas, né, tirem suas ideias do papel, formem redes de colaboração, formem grupos de pesquisa para participarem dessa pesquisa e ajudem a espalhar essa notícia, ajudem a compartilhar essa iniciativa, né, esse fundo, a gente vai divulgar aqui o landing page, a URL, participem e divulguem dessa chamada, convide seus colegas de departamento, de universidade, né, espalhados aí pelo estado de São Paulo, e um convite também importante para acompanhar nas redes sociais, né, tanto a FAPESP, quanto a Fundação Bracel e a Fundação Itaú, para continuar acompanhando as novidades do edital e outras iniciativas que a gente desenvolve em prol da pré-escola e da educação infantil. Então, mais uma vez, obrigado a todos e cada um que nos acompanhou, uma boa tarde, e mãos à obra fazer essas pesquisas chegarem nas salas para as crianças e professoras do país. Obrigado.